Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e hoje eu vou mostrar um assunto extremamente importante para o nosso projeto. Eu vou deixar aqui na descrição, caso você não conheça esse projeto, e aqui nos casos da apresentação do projeto. E hoje eu vou falar sobre Samba, como o nosso controlador de domínio, tá? Hoje eu vou mostrar custo, hoje eu vou mostrar a diferença dessa ferramenta com relação à ferramenta proprietária da Microsoft, e eu vou mostrar um ambiente que vai ser o nosso ambiente de empresa livre, com relação à aplicabilidade de algumas funções do Samba, tá? Além de mostrar algumas configurações que vocês podem fazer com seu Samba e suas possibilidades. Então, mais do que um tutorial, eu pretendo fazer a apresentação dessas ferramentas e logo após, como eu tenho feito com o Proxmox, com o PFSense, mostrar os serviços e como eles são implantados e integrados entre eles, tá? E o Samba vai ser uma ferramenta extremamente importante para que a gente consiga essa integração no ambiente corporativo. Bom, então a gente está aqui com nossa apresentação, deixa eu ajeitar aqui. Tá, então o que foi que eu preparei para vocês? Eu preparei aqui uma apresentação, como eu tenho feito com os outros, tá? Eu já fiz com o Proxmox, vou deixar aqui na descrição, já fiz com o PFSense. E aí o nosso próximo passo é o controlador de domínio. Por quê? Porque sem um controlador de domínio, eu não consigo ter uma série de configurações, uma série de gestão que vão me ajudar lá no PFSense com relação a gerenciamento de acesso, gerenciamento de VPN e outros mais, tá? Então, vamos começar aqui a apresentação. Então, o foco dessa apresentação é para ambientes corporativos. Por quê? Porque o nosso projeto ele tá fazendo uma alusão a uma empresa que vai priorizar o uso de software livre na sua estrutura, tá? Mas ele pode ser aplicado não só em ambientes corporativos, tá? Então vamos prestar atenção nesse assunto que eu acredito que vai ser de grande ajuda, e deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma sugestão de ferramenta que eu possa integrar a esse projeto Empresa Livre, tá? Então, o nosso projeto basicamente essa ferramenta ela vai tratar principalmente da questão de interoperabilidade. É uma palavra um pouco difícil, mas o que seria isso? Interoperabilidade é você integrar sistemas, você fazer com que ele troque informações e sejam sistemas completamente diferentes. Então, sistemas como um RP, sistemas como um SO Windows, sistemas como um SO Linux, sistema como um sistema de interface web, um BI, eles têm arquiteturas completamente diferentes, estruturas completamente diferentes, e eles têm a possibilidade de trocar informações e entregar uma informação muito mais completa e concisa, tá? Essa questão de interoperabilidade, você vê também muito na pegada da virtualização, não só de servidores, tá? Virtualização de aplicações, virtualização de storage, tá? Se você continuar lendo esse assunto, você vai ver que tudo isso vai para a hiperconvergência. É um assunto que eu queria tratar mais na frente, mas eu preciso elaborar toda uma estrutura para que fique muito mais claro a hiperconvergência, que não seja só a questão de cloud, tá? Cloud é uma coisa, hiperconvergência é outra. Então, o Samba, ele vem com uma suíte que vai ajudar a essa integração, a você ter uma rede mista com servidores Windows, servidores Linux, desktop Windows, desktop Linux, tá? Então ele vai ajudar nessa integração. E aí, a gente tem uma grande mudança, não só de agora, tem um certo tempo já, com relação à maturidade da suíte do Samba, tá? Ele vinha na versão 3 e aí, a partir da versão 4, ele teve um grande upgrade com relação a funções. A partir da versão 4, ele trabalha também com a função de Active Directory, aquele lá da Microsoft que eu vou explicar melhor mais adiante. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que as pessoas que trabalham com a versão Samba 3, durante muito tempo eu percebi isso, eles escanteavam um pouco a versão 4 por achar que seria outro sistema, e na verdade não é. A versão 4 ela é a continuidade da suíte do Samba, então ele veio lá da versão 1, 2, 3, 4, é um avanço natural. Eu tenho aqui uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês com relação a essa maturidade. Então, o conceito dessa ferramenta foi o que eu acabei de falar para vocês, ela promove a integração entre sistemas, entre servidores, entre desktop. E aí tem aqui o conceito básico, quando surgiu, tá? Coisas que eu expliquei, coisas que você vai ver muito facilmente aí na internet, nos livros, tá? E aí, antes de explicar a maturidade do sistema, eu gostaria de explicar para vocês o que é Active Directory. O Active Directory é um serviço de diretórios da Microsoft, tá? Onde ele armazena todas as informações em um mesmo lugar. Então imagine você ter um servidor centralizado. Vamos imaginar outra coisa. Imagine você ter vários servidores, você tem 10 servidores, como vai ser nossa estrutura futura. 10 servidores, e nós temos que
ao entrar um colaborador novo, você tem que criar o acesso desse servidor. Em cada servidor, você tem que criar permissão em cada servidor, você tem que criar senha em cada servidor. Imagina isso. Pior, imagina no desligamento de um funcionário ou numa mudança de setor, você tem que em cada servidor fazer essa alteração. Então, para que serve basicamente o Active Directory? É para você centralizar essas informações. Você tem um servidor com essa função de centralizador de informações, onde todos os outros servidores vão coletar o acesso baseado nesse servidor. Então, uma vez que você aplicou aqui alguma configuração, alguma alteração de acesso, esse acesso vai ser atualizado por todos os servidores, tá? E aí alguns serviços, eles têm essa coleta do Active Directory, do protocolo LDAP, de forma automática, e outros você tem que forçar, mas isso aí é mais pra frente, quando eu chegar a falar sobre o GLPI, tá? Então, basicamente, o Active Directory ele serve para isso, para centralizar informações, onde você tem um serviço muito mais estruturado, tá? Existem outras definições, mas eu não vou abordar aqui, porque o assunto mesmo é apresentar as diferenças do Samba em relação à versão anterior. E aí, quais são os principais protocolos envolvidos no Active Directory? Ele tem que ter um protocolo DNS, tá? Porque esse protocolo DNS vai ser usado principalmente de forma interna, que é para resolver o nome de máquina para o nome de IP e vice-versa, e até para fora. Ele tem um protocolo EDAP, que é o principal, que é esse que vai centralizar as informações, onde você vai ter um ponto de coleta único, centralizado para os outros serviços e servidores. Você vai ter o Kerberos, que ele vai realizar a autenticação criptografada, tá? Então ali a autenticação é mais segura, ela é protegida. Você vai ter o protocolo NP, que a gente conhece muito por questão de hora. Por quê? Porque uma hora errada no servidor ou no desktop vai causar falha de autenticação, falha de confiança, falha de acesso, falha de aplicação de GPO. Então tem N fatores que você vai ter se você não tiver um servidor NTP bem configurado na sua rede, inclusive falha de internet, tá? A gente vai ter o protocolo SMB e o CIFS, como você queira chamar, que é o protocolo de compartilhamento de arquivo. E a gente vai ter o DHCP, que pode estar dentro do mesmo servidor do Samba ou não, tá? Porque esse protocolo vai ser responsável por entregar IP. E aí nós tínhamos o Samba até a versão 3, tá? O serviço puro, e outros serviços que faziam essa integração para que a gente entregasse um serviço muito mais completo. Então nós tínhamos um Samba na versão 3, nós tínhamos um DNS lá com Bind, nós tínhamos um LDAP com protocolo OpenLDAP e nós tínhamos o Kerberos, tá? O que aconteceu com a versão 4? Ela englobou todos esses serviços num único serviço, tá? E uma observação que eu deixo é, ele mudou completamente a sua forma de gerenciar. Por exemplo, enquanto a gente gerenciava até a versão 3, a gente criava um usuário num terminal lá, no Debian, e depois associava esse usuário criado no servidor, no Samba, lá no SMB Password. Agora, o usuário e o grupo, ele é criado diretamente no Samba 4, tá? Então, ele tem uma base de dados interna, baseado ali no LDAP, onde ele vai criar internamente o usuário, o grupo. Então, você não tem mais aquele servidor baseado em Debian, com trocentos usuários, trocentos grupos. Vai ter o servidor, o SO do Debian da vida, o CentOS, ou qual você queira usar, com apenas o usuário root e mais um que você queira lá. E o serviço do Samba ele vai estar completamente numa caixinha onde tem usuários, grupos, então são coisas completamente diferentes. Pode ajudar até na questão de segurança, de você ter vários usuários aqui e você acabar esquecendo de informar que ele não vai ter acesso ao bash ou alguma coisa desse tipo. Então ele é muito melhor integrado, ele é muito melhor apresentado. E aí muda, por isso que muda a forma de gestão, a forma de apresentação e de manipulação, tá? Agora, você pode usar a partir da versão 4 tranquilamente, como se fosse a versão 3. Em vez de você provisionar para ele ser um Active Directory, você pode simplesmente instalar o serviço de Samba 4 e criar lá o seu arquivo smb.conf e gerenciar normalmente e trabalhar com usuários de forma externa, integrando eles à versão 3, tranquilamente. Então aí, só corroborando com o que eu acabei de falar para vocês, nós temos as versões do projeto do Samba, tá? Então, o que é que acontece? Inclusive está desatualizado, tá, gente? Deixa eu pegar aqui. Se vocês perceberem aqui no samba.org, ele vai estar na versão 4.10.6, tá?
Percebam que ele mantém atualizado apenas as 3 últimas versões, então é um processo natural, é um processo interno de implementação, de maturidade do sistema. Então, se vocês perceberem, até a versão 3, ela já foi descontinuada até a versão 4.5 e ela mantém atualmente, baseado nessa imagem, tá, gente? Lembrando que o Samba está na versão 4.10. 4.10? 4.10. Então, ele mantém a terceira com atualização de segurança, ele mantém a segunda como manutenção, e aí, manutenção você tem uma série de atualizações que em segurança você não tem mais, como o nome já diz, em segurança você tem apenas acesso à atualização crítica de segurança, e ele mantém uma versão estável que, pela imagem, está na 4.8, tá? E aí o nosso ambiente foi o que eu preparei para vocês aqui. Pensando no nosso projeto Empresa Livre, eu comecei a trabalhar inicialmente com a empresa com 25 colaboradores, tá? Todo esse ambiente trabalhado em cima do ambiente Microsoft. Então, como seria? Seriam 25 licenças de máquina, seja ela Windows 10, Windows 8, como você queira, você tem esse custo. Você precisa aí de 25 licenças de acesso de serviço, são as CALs, 5 licenças de servidores Windows para o Windows Server. E aí, o que foi que eu escolhi para apresentação para vocês? Um contrato da Microsoft, que é um contrato que se chama Open Value, tá? Microsoft é extremamente complicado, até quem trabalha com Microsoft entende que a sua política de licenciamento é muito densa, então você tem uma pessoa para trabalhar com licenciamento Microsoft para desktop, licenciamento Microsoft para servidor, licenciamento Microsoft para Office, então é bem complexozinho, tá? Então eu tentei simplificar aqui para vocês. E aí o contrato, e aí a forma de pagamento desse contrato são 2 parcelas anuais dividido em 5 vezes cada, onde eu vou mostrar para vocês aqui. Então, qual seria esse custo? Esse custo que é baseado no levantamento que eu fiz, foi no final do ano passado, tá? E aí deixa aqui nos comentários se vocês fizeram recentemente essa solicitação de licenciamento, se o valor mudou muito, tá? Até para eu poder atualizar. Então, baseado nessa estrutura aqui, eu tenho esse custo aqui, tá? Então, ali tá as parcelas, as 5 parcelas. Então, 5 parcelas durante um ano, 5 parcelas durante outro ano. Por quê? Porque essa modalidade de contrato aqui, ela permite você atualizar, mudar de versão. Tem uma série de informações que você consegue nesse contrato que você não conseguiria em outro, tá? A licença é sua, tem uma série de implicações. Eu não vou continuar aqui muito na Microsoft porque já tá dando coceira. Mas então o custo seria esse, anual, lembrando que são 2 anos. E aí, pensando no nosso projeto Empresa Livre, qual seria o ambiente? O mesmo ambiente. 25 máquinas, 5 servidores. Então, no ambiente livre, eu vou ter aí o custo do licenciamento se eu usar Windows, tá? E um ponto de observação que eu deixo para vocês é, na estrutura de vocês, pensem, todos os setores precisam usar um desktop com um SEO da Microsoft, todos. Analisem, todas as pessoas da minha empresa precisam ter um sistema da Microsoft, ou até eu mesmo, como TI, eu tenho necessidade de ter. É uma observação que eu deixo para vocês. Então, caso no seu ambiente você vai ter o custo de licenciamento. Nosso projeto, a ideia é fazer esse processo de evolução. Então, se não são 25 máquinas, eu vou fazer um estudo e apresentar para vocês essa migração de forma em pequenas entregas, pequenos pacotes. Então vamos ter um setor de estoque, por exemplo, que não precisaria a priori de licenciamento Microsoft. Então tem toda uma evolução aí que eu pretendo mostrar para vocês. Então, para nossa estrutura, voltando aqui para não sair do foco, se você tem 25 máquinas e aí 25 precisam de ser Microsoft, você precisa aí continuar com aquele custo de 25 licenças de desktop. Só que aí o que acontece? Se você trabalhar com servidores Linux, que é o que a gente pretende fazer, baseado em software livre, você não precisa ter a call de acesso, porque o provedor do serviço não é Windows, então você não tem a call de acesso. Então aquele custo lá para 25 de 2.170, você já não vai ter. Então aí em 2 anos é R$ 4.400, digamos assim. E aí, o servidor você também não tem esse custo, porque ele não tem licenciamento. O servidor é o Proxmox, é open source. Nós temos o PFSense, que é o firewall, é open source. Nós vamos ter o Active Directory, que vai ser o Samba, é baseado em software livre. Nós vamos ter o servidor de arquivo, baseado em software livre. Eu estou analisando qual colocar ainda.
nós vamos ter nós vamos ter o banco de dados baseado em software livre. Provavelmente vamos trabalhar com PostgreSQL. Nós temos o RP, que eu estou preparando aí um RP que vai atender a essa demanda dessa empresa fictícia, baseado em software livre. Então, eu não tenho custo com os servidores. Então, voltando ali, nós vamos ter uma economia ali de mais ou menos 26 mil em 2 anos, porque eu não tenho essa necessidade de trabalhar com servidores Microsoft, tá? E aí, deixando novamente outro ponto de observação não faça a mudança de licenciamento para não ter esse custo apenas por não ter esse custo. Analise a aplicabilidade do seu serviço, analise a possibilidade de mudança, analise se a sua demanda ela vai ser de fato atendida pelos serviços baseados em software livre e se você tem a capacidade ou você sabe quem vai fazer esse ajuste de informações, de implementação, de gerar um template que vai atender a sua empresa, porque senão você vai estar só queimando a ferramenta, você vai estar se queimando, você vai estar queimando a empresa que fez a consultoria para você. Então, tenha maturidade para entender que a sua realidade tem que ser coerente com o que você quer fazer, tá? Então, como nossa empresa, a realidade dela, ela consegue ser atendida em implementação de serviço baseado em software livre, então nessa realidade nós vamos ter um custo muito inferior ao que nós teríamos no ambiente Microsoft, tá? E aí, esse custo já que a gente não tem, e aí é complicado, porque no mundo perfeito, onde essa empresa perfeita a gente tá elaborando aqui, as pessoas onde elas as pessoas que conseguiriam reduzir esse custo, entregar um serviço melhor implementado, de qualidade melhor, de satisfazer o cliente, atender a real demanda do cliente, elas deveriam ter um feedback positivo, não só de um tapinha nas costas, elas deveriam ter um aumento, elas deveriam ter uma gratificação, elas deveriam ter um plano de carreira. E as pessoas, no geral, não fazem, mas para as que querem fazer, as que fazem, você tem aí uma folga muito grande com relação a custo para você fazer essa melhoria no seu setor de tecnologia. Tá? Então você tem a possibilidade, inclusive, de melhorar a vida dos colaboradores como um todo. Então o que é que eu consigo com a partir da versão 4? Eu consigo trabalhar com GPO. Então o que seria GPO? GPO é eu dizer que o usuário não vai ter acesso a usar um pendrive. GPO é eu dizer ao usuário que o papel de parede dele não vai mudar, o papel de parede é aquele. GPO é eu entregar um proxy diretamente no navegador dele, ele não poder remover. É uma série de controle de funções que você consegue entregar diretamente na máquina do usuário, onde ele não tem o que fazer, ele apenas vai seguir aquele controle de informações. Deixa eu ajeitar aqui. Tá? Então, para você fazer esse controle de informações na versão 3 para trás, você tem que trabalhar com scripts, você tem que trabalhar com N coisas, eu não vou falar gambiarra, eu vou falar soluções técnicas não homologadas, tá? Onde você precisava fazer algumas coisas, não era tudo que você conseguia fazer. Já no ambiente Microsoft, você tem isso muito claro. Aí, a partir da versão 4, você consegue fazer esse controle por GPO. Então, imagine você ter um parque aí com 100 máquinas e você aplicar uma regra por setores. Não, esse setor não pode dar papel de parede. Esse setor tem que, ao iniciar o Windows, abrir esse programa. Esse setor precisa ter permissão de alterar a hora do computador. Esse setor não tem. Então, imagine o seu nível de maturidade que você consegue ter na sua rede com esse serviço de GPO. Ele vai ter a questão de perfis móveis, né, que é o Holding Profiles. O que seria isso? Basicamente, seria um usuário logar numa máquina e trabalhar. Então, imagine que você ativou essa função. Claro, desde que você tenha estrutura para isso. Eu pretendo fazer um vídeo apenas disso. Então, deixa aqui nos comentários se vocês usam, se vocês acham interessante explicar essa função. Então, imagine que a sua máquina queimou hoje e você, usuário, não tem lá as suas informações mais. Basicamente, se essa máquina tiver com essa função, se esse usuário tiver com essa função ativa lá no Active Directory, você consegue logar esse usuário em outra máquina que esteja no mesmo domínio e ele vai trazer todas as informações do usuário, pastas, configurações, arquivos e aí vai. E aí nós podemos fazer o gerenciamento do Samba 4 na ferramenta administrativa do Windows, tá? Então isso é um absurdo, eu vou mostrar para vocês aqui mais na frente como é que você faz esse gerenciamento. Eu fiz o curso de Samba da versão 4, tá? Pela mesma empresa que não está aqui agora, que eu fiz o curso do PFSense lá em São Paulo, então foi pela Vantage. E aí, quando o instrutor estava mostrando o gerenciamento do Samba, quando chegou na parte de gerenciamento do Samba, que ele pediu para instalar uma máquina Microsoft e instalar a ferramenta,
A maioria dos alunos eles deram risada porque era um absurdo a forma de você gerenciar usando a ferramenta da Microsoft para gerenciar uma solução baseada em software livre. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos também a possibilidade de integração com Exchange, tá? Nós vamos trabalhar com LDAP, como eu já falei, DNS interno, autenticação via Kerberos, que é aquela autenticação criptografada. E aí, como é que eu vou gerenciar o Samba? Eu tenho duas possibilidades. Eu posso gerenciar ele via linha de comando, como eu estou acostumado, e posso gerenciar ele via RSAT, que é aquela ferramenta da Microsoft de gerenciamento remoto de serviços Windows, tá? Então, por exemplo, a partir da versão 4, se eu for gerenciar via terminal, eu vou usar um pacote, um serviço chamado Samba Tool, que na verdade ele é um comando que vai me ajudar a gerenciar uma série de funções internas do Samba. Então, se eu quiser listar usuários, eu tenho aí como eu faço. Se eu quiser desabilitar o usuário, se eu quiser criar um novo grupo, se eu quiser criar um novo usuário, se eu quiser remover um grupo, listar grupos, expirar senha, tudo que eu vou fazer a partir da versão 4, eu vou usar o Samba Tool para fazer esse gerenciamento aí da versão 4 em diante, tá, gente? Como é que eu faço o gerenciamento via RSAT? Se vocês perceberem aí, vocês não estão vendo errado, tá? Essa tela aí é a tela de gerenciamento de ambiente Microsoft para o seu AD. Então, se eu disser para vocês que vocês gerenciam o Samba a partir da versão 4 com essa mesma tela, é um absurdo, né? Mas beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou instalar o meu sistema e eu vou ter uma máquina Windows, se eu quiser ali, instalar a versão RSAT, colocar essa máquina no domínio, eu vou mostrar para vocês num vídeo, e aí eu faço o apontamento para essa máquina, instalo o meu serviço e reconheço o domínio. A partir daí, o meu gerenciamento de usuários e grupos de desktop, eles vão ser baseados nessa tela. Então, eu vou mudar a senha com essa tela, eu vou mudar a permissão com essa tela, eu vou aplicar um acesso a uma impressora com essa tela, eu vou aplicar um grupo, um OU, eu vou fazer todo o gerenciamento com essa tela, tá? Então, imaginem isso. Como é que eu vou gerenciar a GPO? A mesma tela da Microsoft. Eu vou aplicar a GPO por grupo, GPO por setor, GPO por OU, GPO por usuário, GPO por tipo de serviço. A mesma coisa eu vou gerenciar pela ferramenta RSAT. E aí, como é que eu vou gerenciar DNS? Gente, a mesma coisa que eu faço com a ferramenta da Microsoft. Eu vou gerenciar ali os meus sites, as minhas páginas, o meu DNS reverso, tudo pela mesma questão. Se eu não quiser fazer isso, Caio, pela ferramenta da Microsoft, que eu não quero ter que usar o Windows, eu posso fazer isso de outra forma? Nós temos uma série de protocolos, nós temos uma série de serviços que vão nos ajudar a fazer isso. Nós temos aí a questão do WebMin, onde você vai conseguir gerenciar a maioria das funções, mas para ter esse nível de gestão facilitado com a ferramenta RSAT, tá? E aí deixa aqui nos comentários se vocês usam a versão Samba a partir da versão 4 e como vocês gerenciam ela, se é por linha de comando, se é por RSAT e por onde que é. Eu sei que tem outros pacotes que entregam um interface web para você gerenciar. Eu tô nesse momento pesquisando sobre elas para poder colocar nos próximos vídeos. Então, deixa aqui nos comentários se vocês conhecem alguma, quais vocês usam, para que eu possa integrar eles na apresentação e criar um vídeo especificamente para ele, como ele trabalha, tá? E aí ainda consigo entregar muito mais valor à nossa estrutura, no nosso projeto. E aí, já falei tudo isso. Como é que eu vou usar o serviço do Samba a partir da versão 4? Eu tenho N possibilidades. Então, eu posso trabalhar com o Samba implantado na versão 4 em diante, diretamente no SO, por exemplo. Eu posso ter um Debian, eu posso ter um CentOS, eu posso ter um SUSE. Ou eu posso partir para uma solução onde já entrega uma interface web. Temos aí o NetServer, que eu pretendo falar bastante sobre ele. Nós temos aí o Zentia, que vai nos ajudar a ter a mesma coisa. Então, dê uma pesquisada sobre isso. Se você usa uma dessas duas ferramentas, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui uma observação de vídeo que vocês querem. E nós temos ainda uma outra possibilidade. Baseado que nós estamos trabalhando com Proxmox, poderia ser Docker, enfim. Nós temos um container que o pessoal criou especificamente para você trabalhar com controlador de domínio, com a versão 4 do Samba. Então, nós temos ali um container que nós temos aí todos os benefícios do container, onde você não vai ter nenhum problema de implantação, de gerenciamento, você já tem um serviço implementado
Então nós temos diversas possibilidades de trabalhar com esse serviço. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Espero que não tenha ficado muito grande o conteúdo. Eu pretendo ainda ratear diversos assuntos em vídeos completamente independentes com relação ao tempo de retorno de investimento, com relação à migração. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu tenho outros vídeos aqui com relação a esse assunto. Até a próxima.